Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde nós falamos da Bíblia, a Palavra de Deus. Respondemos questionamentos, dúvidas. Você pode, inclusive, mandar a sua pergunta para mim no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, mas mande um vídeo, tá certo? Um vídeo de preferência assim na horizontal. Vou colocar você aqui no canal e responder a sua pergunta. Hoje o vídeo vai ser bem interessante porque ele vai ser, na verdade, a continuação de um vídeo que eu fiz, um react, né, uma reação a um debate entre o pastor Eliseu Rodrigues e um rapaz católico por nome Ariel Lazari. Então, houve uma certa repercussão aí, o pastor resolveu entrar mais no lado pessoal. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês e eu queria que vocês ficassem até o final. Eu vou tentar mostrar um pouco mais sobre essa questão do entendimento da Igreja Adventista sobre o sábado e alguns equívocos da fala do pastor Eliseu. Fica com a gente aí até o final, já compartilha com seus amigos e deixa o seu like nesse vídeo. Eu sei que quando você curte ali, você compartilha, o YouTube vai encaminhando para mais pessoas, tá bom? Bem, meus amigos, conforme eu falei na parte introdutória desse vídeo, recentemente o pastor Eliseu Rodrigues, ele participou de um debate num canal Inteligência Limitada. Nesse debate, ele conversou ali, ele dialogou com um rapaz católico por nome Ariel Lazari, e o tema era adoração a imagens de escultura, tá certo? O pastor Eliseu fez a sua defesa bíblica, sola escritura, e eu preciso destacar este aspecto. O pastor Eliseu, ele fez a sua defesa bíblica, mostrando que o segundo mandamento ele é válido, que o segundo mandamento da lei de Deus ele é importante. Inclusive, o pastor Eliseu chegou a mencionar Êxodo 20. Eu não tinha assistido todo o debate, eu peguei um recorte. Isso como gerou uma certa repercussão, e o pastor fez algumas críticas que eu vou apresentar já. Eu resolvi então assistir e trazer um trecho maior, porque ele disse que eu fiz recortes, né? Então vamos trazer assim um trecho maior. Mas vamos lá. O pastor ele fez eu diria que foi uma boa defesa acerca do segundo mandamento. Mas era esperado, todo protestante, todo evangélico, de certa forma, é um especialista no segundo mandamento. É ou não é? O evangélico, de forma geral, o protestante, ele meio que se especializa no segundo mandamento. Você vai ver muitos irmãos nossos evangélicos em debates ou em ataques diretos aos nossos irmãos católicos, no que diz respeito principalmente à questão da idolatria. Então, eles meio que se tornam assim, experts no assunto do segundo mandamento. Acontece que neste debate, entre as muitas coisas que foram mencionadas ali, o Ariel Lazari, que é um rapaz católico, resolveu trazer à tona o quarto mandamento. E já de antemão, eu quero salientar aqui que eu não concordo com o Ariel Lazari em absolutamente nada. Nada. Ok? Eu não concordo com o Ariel em absolutamente nada. Para mim, ele está errado, 100% errado, redondamente errado, equivocado, mas ele foi coerente. Como assim, pastor, coerente? Se ele está errado, como é que ele foi coerente? É que ele foi, eu diria, coerentemente errado. Ele foi coerente com aquilo que ele professa. Então, quando ele diz que ele não precisa guardar o segundo mandamento, ele vai defender, eu vou mostrar já aqui novamente, aqui no nosso canal, quando ele vai falar que ele não precisa guardar o segundo mandamento, qual é a argumentação dele? Ele não precisa de sola escritura, ele na verdade nem defende sola escritura. O católico não crê no sola escritura, certo? Ele não crê no sola escritura. Então, quando ele vai demonstrar por que ele não precisa guardar o segundo mandamento, ele apela para a autoridade da igreja. Mas ele está debatendo com um pastor que precisa de provas bíblicas. E é por isso que o Ariel vai tentar trazer alguns
textos bíblicos e completamente equivocados, e a argumentação dele é completamente destruída pelos argumentos bíblicos trazidos pelo pastor Eliseu. Eu acredito que o pastor poderia ter aprofundado mais, ter trazido respostas assim mais profundas para alguns questionamentos, tá certo? Alguns questionamentos que foram feitos pelo Ariel. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais profundo, ele poderia explorar algumas expressões de forma teológica ali, prosquinel. Ele poderia ter trabalhado mais, dando a resposta mais plausível para perguntas como a que o Ariel fez: o que é adorar a imagem? Ele ficou batendo nessa tecla um tempo no debate. Eu acredito que o pastor poderia ter dado uma resposta mais contundente, ao invés de dizer que adorar a imagem é idolatria, adorar a imagem é idolatria, certo? Mas o que é adorar a imagem? Então ele poderia ter aprofundado um pouco mais nessa questão. Mas vamos lá. Eu fiz então uma análise deste debate, porque o Ariel, ele coloca em xeque a coerência do pastor Eliseu, justamente porque quando ele diz: eu não guardo o sábado, eu guardo o domingo pela autoridade da igreja. A igreja tem autoridade para alterar o dia de culto, o dia de adoração, o dia de cultuar. Da mesma forma como a igreja tem autoridade para mudar o segundo mandamento. E aí ele coloca em xeque, ele diz: eu faço pela autoridade da igreja, mas e você faz pelo quê? Então, o Ariel, ele está completamente errado. Certo? Ele está completamente errado, está completamente equivocado. A fala dele é absurda, é antibíblica, mas é coerente. Coerente com o que ele professa. O que ele professa? Ele professa crer na autoridade da igreja. E para o católico, a igreja, ela é soberana, a igreja tem autoridade máxima. E a Bíblia não é o sola escritura. Para o católico, a Bíblia, ela é produto da igreja. Você precisa entender isso de forma muito clara. Para a Igreja Católica, a Bíblia não é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, o sola escritura. Para um católico, não. Para o católico, a Bíblia é um subproduto, um produto da igreja, e está subordinada à interpretação da igreja e do seu líder. Portanto, a tradição, a patrística, a história eclesiástica, tudo isso compõe o que a igreja entende por doutrina, ou compõe o quadro doutrinário da Igreja Católica. Então a igreja não fica: eu preciso da Bíblia, eu preciso da Bíblia. Não, ela precisa da tradição. Ela olha para a Bíblia, ela olha para a tradição, ela olha para a patrística. Então a Igreja Católica é assim, e eles são coerentes com isso. Estão certos? Não. Claro que não. Estão redondamente equivocados. Ok? Estão redondamente equivocados. Mas são coerentes, como eu disse, coerentemente errados. O problema é daquele que diz assim: eu sigo sola a escritura. Se eu argumento que é sola a escritura, não há razão nenhuma para eu admitir o domingo como o dia do Senhor, como o dia de culto. Então, eu fiz um vídeo, e você assistiu esse vídeo recentemente. Se não assistiu, eu vou deixar no link aí, o link na descrição desse vídeo para você poder assistir. Mas o pastor resolveu me atacar nas redes sociais. E aí eu achei muito interessante a forma como ele fez o ataque. Eu vou mostrar aqui alguns trechos, né, das falas dele. Eu vou responder ao pastor mais uma vez. Eu acredito que vai ser a última, não quero me delongar nisso daí. Só que eu achei que a atitude do pastor, ela foi um pouco... Nos ataques que ele fez, ela não foi uma atitude cristã, tá certo? Por quê? Porque o pastor, ele sai do âmbito teológico, apologético, com que eu fiz a minha defesa. Eu mostrei que a incoerência da argumentação do pastor Eliseu Rodrigues, a hipocrisia dele na sua argumentação, ok? Então eu trabalhei no campo da argumentação. A argumentação que o rapaz católico fez é uma argumentação errada, equivocada, mas mostrou a incoerência na argumentação do pastor Eliseu. Então eu trabalhei no âmbito das ideias, ou seja, o pastor ele foi incoerente, ponto, tá? E eu vou provar isso mais uma vez nesse vídeo. Mas aí ele resolveu ir para ataques pessoais. Observe aqui essas imagens do pastor logo após o meu vídeo circular. A primeira postagem que ele fez
foi essa, tá? E ele escreveu o seguinte: rapaz, a minha vida está complicada. Eu debato com um católico e, além disso, os idólatras me atacam sem dó. Agora os adventistas estão isolando falas do debate para me atacar também. Será que isso é mais uma prova de que o adventismo não é protestante? Achei interessante essa fala dele, porque, pelo que eu entendi aqui, a definição do que é protestante ou não é se você vai concordar com ele ou não. É se você fizer um ataque a uma incoerência da parte dele no debate, então você não é protestante. Então há mais uma prova. Olha aí, a prova que os adventistas não são protestantes. Qual é a prova? Traga aí. É porque eu fiz um debate com um católico, fui incoerente na minha fala e fui exposto por isso, e agora os adventistas usaram isso para me atacar. Ninguém está atacando você, atacou o seu argumento. E, de fato, o seu argumento foi incoerente. Tem que dar, como dizia num velho ditado, a mão à palmatória. Tem que reconhecer. Quando a gente erra, a gente precisa reconhecer. O seu argumento, e eu já reconheci aqui, os argumentos que você usou acerca do segundo mandamento foram muito bons. Algumas coisinhas eu faria diferente. Claro, cada pessoa tem uma maneira de pensar diferente. Mas até aí tudo tranquilo. Eu acredito que todo apologeta tem ideias, tem leituras que já fez, materiais nos quais já pesquisou, livros os quais já leu, né? Então, eu acredito que cada apologeta ele vai ter um background, um arcabouço de argumentação diferente do outro, mas em linhas gerais foi muito bom a linha argumentativa, né, os argumentos que você usou com relação ao segundo mandamento. Agora, eu preciso ser honesto com você. No argumento que o católico trouxe e ele jogou em xeque ali o quarto mandamento, você patinou. Tem que ser honesto. Agora, chegar e dizer o que você disse aqui dos adventistas, né? Então será isso mais uma prova de que o adventismo não é protestante? Por quê? Para ser protestante, eu tenho que concordar com tudo que você disse, inclusive nessa parte? Não, amigo. De jeito nenhum. E aí, ele colocou isso daí no seu Instagram. Curiosamente, um irmão adventista fez um comentário. E esse comentário gerou muita repercussão ali no Instagram dele, do pastor Eliseu. O que aconteceu? Ele retirou a postagem. A postagem saiu do ar, eu não sei se ele arquivou, não sei se ele guardou, não sei o que ele fez, se tem como voltar de novo pro ar, mas eu sei que até hoje a postagem estava fora. Entretanto, o print é eterno, não é? Já ouviram essa expressão por aí. E eu havia guardado ali as mensagens, porque eu disse, olha, vai que em algum momento haja uma necessidade de eu responder a estes ataques que estão sendo direcionados à Igreja Adventista, para chamar a Igreja Adventista de seita e etc. Então eu guardei e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessas mensagens. O irmão Danilo, ele escreveu o seguinte: a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, sobre a questão do sábado, diz o seguinte: para nós, o dia de culto é o sábado cristão, o domingo, termo que significa dia do Senhor, pois nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aí ele argumentou da seguinte forma, né? O Danilo, ele disse assim, olha, não adianta aquele discurso de nós descansamos numa pessoa, que foi exatamente o que o pastor Eliseu fez no vídeo. A própria declaração de fé desmente isso. E quem assistiu o vídeo do pastor Eleazar viu que quem guarda o domingo presta uma homenagem à Igreja Católica. E é fato, tá? Quem diz isso é a própria Igreja Católica. Aí, então, o pastor Eliseu resolveu responder este rapaz, mas eu achei a resposta dele... acompanhe comigo. Ele diz o seguinte: ele é fraco, referindo-se à minha pessoa, né, o pastor Eleazar, ele é fraco e você é mais fraco ainda. Bom, eu não pretendo ser o Hulk da teologia não, pastor Eliseu. Nunca foi minha pretensão ser o forte da teologia, o homem, mas deixa eu te falar uma coisa. Você ainda tem uma jornada pela frente, você é um rapaz jovem ainda, assim como eu acredito que você tem ainda uma longa caminhada. Cuidado. Você precisa, quando você sente a necessidade de se impor, para colocar o seu argumento, você precisa
você tem a necessidade de chamar o outro de fraco, mesmo não tendo conversado 10 segundos com a minha pessoa, para saber o nível de conhecimento que eu tenho ou não, para saber até onde eu conheço, até onde eu já estudei, o que eu sei, enfim. Mesmo nunca tendo trocado nenhuma conversação comigo, você chega à conclusão, ele é fraco e você é mais fraco ainda. E aí diz assim, olha, o dia do Senhor é o domingo no Novo Testamento. Ok, então eu vou responder isso aqui, tá? Eu vou responder. Então, pastor, para você dialogar com a pessoa, você não precisa chamar a pessoa de fraco. Para você falar de alguém, você não precisa dizer que ele é fraco, que o outro é mais fraco ainda. Isso demonstra arrogância, presunção, isso demonstra orgulho, não é, da sua parte. E isso fica feio. Fica feio. Principalmente assim em rede social, você atacando as pessoas dessa forma. Veja, eu mostrei o trecho do vídeo em que você debateu ali com o Ariel, e claramente a gente expôs o Ariel, ele mesmo fala, né, que aquilo ali é uma incoerência, foi uma hipocrisia, e é de fato, quando você começa a atacar alguém pelo segundo mandamento, mas quando é confrontado no quarto, você pula fora e diz, não é bem assim, sabe? Então isso mostra uma hipocrisia, isso mostra uma incoerência. Agora, eu estou falando do seu argumento, não estou falando da sua pessoa. Percebe a diferença entre... E aí, isso vai revelar muito sobre... Aqui a gente está falando... Quando você escreve, isso aqui fala muito mais sobre você do que sobre mim, entende? Por isso que eu estou dizendo, olha, você ainda tem uma jornada longa pela frente, não é? Então, a maturidade espiritual e a maturidade como homem mesmo não permite que você... ou não deveria permitir que você... se expusesse dessa forma em rede social, né? Ele é fraco e você é mais fraco ainda. O dia do Senhor, e aqui é o ponto, né? O dia do Senhor é o domingo, no Novo Testamento. O credo citado por ti, que eu vou mostrar também já, não manda guardar dia nenhum, fato. Apenas diz cultuar. Ok, vamos lá. Católico idolatra Maria e vocês idolatram Ellen. Uma referência a Ellen White. Você já percebeu que todas as vezes que um adventista está dialogando com alguém e quando o adventista confronta ou mostra a hipocrisia, a incoerência, enfim, quando mostra essa linha argumentativa nada coerente, você percebe que eles sempre pulam do assunto e vão, sabe, pulando de galho em galho, aí vai e ataca o adventista de outra forma. Ah, você idolatra Ellen White. Peraí, o que tem a ver Ellen White com o assunto? Então, esse nível de apologética aqui é um nível de apologética que, em outros contextos, em outros círculos, alguns apologetas mais maduros, eles olham e dizem que é um nível de apologia baixa. Esse nível de apologética aqui é muito baixo. Nós não devemos ir por esse caminho aqui. Então, o rapaz ele falou sobre o sábado. O rapaz mostrou que dentro das crenças fundamentais, ali nas declarações de fé da própria Igreja Assembleia de Deus, está lá dizendo que o domingo é o dia do Senhor. E o próprio pastor vai admitir que o domingo é o dia do Senhor no Novo Testamento. A gente vai mostrar que não é coisíssima nenhuma, mas enfim... Ele vai admitir isso, corroborando o pensamento da igreja. Mas o que tem a ver Ellen White? O assunto não era Ellen White. E aí, quando você se sente confrontado, você tem a necessidade de partir para um ataque pessoal. Ataque pessoal, ele é fraco e você é mais fraco ainda. Para que isso? Segundo ataque, católico idolatra Maria e vocês idolatram Ellen White. Para que isso? O assunto não é Ellen White. A propósito... A adventista não idolatra Ellen White. E eu vou mostrar isso aqui. Você pode falar o que você quiser, você pode fazer a acusação que você quiser, mas contra o que está escrito naquilo que nós professamos, isso aqui é o que a Igreja Adventista professa. Igual a sua declaração de fé, nós também temos a nossa. E eu vou apresentar para vocês aqui o que os adventistas pensam sobre Ellen White, tá? Isso aqui é oficial da igreja. Ah, tem um membro que... Não, na Igreja Assembleia também tem membros que falam besteira que você pode dizer assim, peraí, não é assim que a gente acredita não. Então não tire o membro isolado
dizendo que, né, usando aquilo ali como a forma como os adventistas creem. A forma como nós cremos está aqui, tá certo? Nas nossas crenças fundamentais, que são fundamentadas na Bíblia. Aí, o Danilo, ele resolveu rebater esta fala e disse assim: olha, o Senhor preza tanto pela sola Escritura, o Senhor consegue me apresentar um único texto que diz que o domingo é o dia do Senhor? Olha, é uma pergunta legítima, que eu faço aqui também. O pastor Eliseu, ele conseguiria apresentar apenas um único texto na Bíblia que declare que o domingo é o dia do Senhor? Ele diz que o domingo é o dia do Senhor, ficou claro aqui. Ele falou isso claramente, o domingo é o dia do Senhor. Mas aí eu volto. Existe algum texto, já que é o sola Escritura, e aqui a gente está falando de coerência. O meu vídeo foi sobre coerência. Coerência com aquilo que se prega. Então, no meu vídeo eu falei sobre a hipocrisia e a incoerência. Ou seja, você fala uma coisa, você diz que é sola Escritura, mas apresenta coisas que não são sola Escritura, argumentos que estão longe do sola Escritura, e o católico explorou isso. Infelizmente, deu margem para ele. Se aquele debate, por exemplo, é com um adventista do sétimo dia, o católico jamais poderia abrir a boca para falar aquilo ali. Por quê? Porque o adventista, ele é coerente com sola Escritura, certo? E aí o rapaz, o Danilo, ele fez uma pergunta legítima. O senhor preza tanto pelo sola Escritura, falou isto diversas vezes no debate e também aqui, não é? Nos textos a gente vai ver já já. Ele diz assim: o senhor consegue me apresentar um único texto, um único, onde o domingo é apresentado como o dia do Senhor? Um só. Pode me chamar do que quiser, você pode tentar ofender, me chamar de seita, mas uma coisa, a interpretação bíblica exige que não haja dois pesos e duas medidas, certo? Ele esqueceu de colocar aqui, que não haja, não é? O Senhor aplica um peso sobre o católico, isso é um fato, tá? Isso aqui é um fato, foi visto no debate. O Senhor aplica um peso sobre o católico, que eu e o pastor Eleazar discordamos completamente, eu quero reiterar isso, completamente eu discordo do que o Ariel falou, de tudo que ele falou. O Ariel fez defesas completamente equivocadas, certo? Antibíblicas. Mas ele é coerente porque ele diz: eu não preciso do sola Escritura, eu tenho a tradição, eu sigo a autoridade da igreja. Então, não tem nem como discutir. Não tem nem como discutir, porque é como você dizer assim: olha, vamos discutir aqui com o Islã, né? Eu vou discutir aqui sobre a sua doutrina. Ele disse: você acredita no Alcorão? Não. Você acredita na Bíblia? Não. Mas eu vou usar a Bíblia para te atacar. Ele disse: rapaz, eu não creio nesse livro. Aí fica uma coisa assim estranha, percebe? Eu não posso argumentar contra as ideias do Islã usando a Bíblia, porque ele não crê na Bíblia. Então, se eu quiser confrontá-lo de alguma forma, eu vou ter que ir lá na Bíblia dele, ou seja, no Alcorão, tá certo? Então, o católico, ele não crê no sola Escritura. Então, usar o sola Escritura com o católico não funciona, porque ele crê na tradição e na autoridade da igreja. Agora, quando o católico diz: você crê no sola Escritura? Então, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E aí ele explora um sola Escritura no que diz respeito ao sábado. Isso provou a incoerência, isso mostrou a incoerência. E aí, o Danilo, ele conclui a sua fala dizendo o seguinte: nós discordamos ali, né, do Ariel, mas o mesmo peso que você aplicou para o católico, né, você não aplica a si mesmo. E a confissão de fé que eu citei, esta que ele mostrou ali, eu só não coloquei ela inteira para não ficar grande, mas leia lá, talvez você não tenha lido, é a sua própria igreja, e você verá que estão apresentando homenagem, que vocês estão prestando uma homenagem à Igreja Católica, que Deus abençoe. Você vê que o rapaz, ele sempre cordial, sempre cortês, mesmo ele dizendo: você é fraco, você é mais fraco ainda, ele não desceu o nível para chamá-lo de fraco também, para trazer ataques pessoais. Percebeu o nível do rapaz aqui? Isso aqui revela maturidade espiritual, certo? Aí, o pastor Eliseu vai responder ao Danilo. E olha isso aqui, gente. Ele responde ao Danilo da seguinte forma: você já se demonstrou menino. Não debato com meninos. Meninos eu ensino. Vou iniciar meu vídeo com seu print com sorriso, moça. Eu não sei aqui, eu confesso que eu não entendi esse final. Eu não sei se é uma expressão comum no Brasil. Eu realmente não me lembro desse tipo de expressão, se ela é regional.
Como não tem vírgula, eu posso ler da seguinte forma: eu vou iniciar meu vídeo com meu print, ou melhor, com seu print, com um sorriso moça. Então, assim, que o pastor está dizendo que ele vai iniciar o vídeo com o print do Danilo com esse sorriso e com um sorriso moça. Eu não sei se essa, como eu falei, é uma expressão, ou se faltou a vírgula depois do sorriso. Vou iniciar meu vídeo com seu print com sorriso, moça. E aí chamando o rapaz de moça. Eu não sei qual é a ideia aqui. Eu confesso que eu não entendi muito bem essa parte final. Bom, você já se demonstrou menino. Eu não debato com meninos. Meninos eu ensino. O rapaz só pediu um texto da Bíblia que dissesse onde o domingo é chamado o dia do Senhor na Bíblia. Só isso. E ele não apresentou. Chamou o rapaz de menino e disse que não debate com o menino ele ensina. Deu para ver o tipo de ensinamento. E disse que vai iniciar o vídeo dele, não sei que vídeo é que ele vai fazer, com um sorriso aí, moça. Esse nível de apologética aqui é um nível baixo, certo? E mais uma vez eu apelo ao pastor Eliseu que tome mais cuidado, tá certo? Quando você vai defender a sua fé ou debater com alguém, você não pode ir por esse viés. Você pode atacar o argumento. Eu até poderia dizer, olha, seu argumento é pueril, ou seja, seu argumento é infantil. Ok, você está atacando o argumento. Está dizendo que o argumento dele é incoerente, que o argumento dele foi um argumento hipócrita, revela uma hipocrisia muito grande. Você pode dizer que o argumento dele não é verdadeiro, tá certo? Que ele trouxe inverdades. Agora, quando você sai da linha da argumentação e você passa a chamar o outro de menino, você diz que menino você ensina, o nível de arrogância é elevado, pastor. Menino eu não debato. Eu não debato com meninos eu ensino. Isso é um nível de arrogância absurdo. E ficou claro, as pessoas que estavam ali, quem sabe as pessoas que leram, estavam esperando. Pastor, traz aí o texto que diga que o domingo é o dia do Senhor, mostra para esse rapaz. Mas não, você foi e chamou o rapaz de menino, disse que o menino você não debate, você ensina, falou moça aí no final, não sei se para o menino ou se foi para falar do seu próprio sorriso, não sei, enfim. Esse nível de apologética aí, é um nível muito baixo e precisa ser completamente retirado, pastor, da sua maneira de tratar a apologética, né, da sua forma de fazer apologética. Se você quer continuar nesse viés apologético, é importante que você aprenda a lidar com as pessoas de outra forma, né? Responder aquilo que foi perguntado. Se a pessoa lhe pergunta sobre sábado, você responde sobre o sábado. Você não chama de idólatra de Ellen White, que não tem nada a ver. Entende? E aí você conclui, o pastor Eliseu vai concluir da seguinte maneira. Ele trouxe aqui alguns pontos, ele diz assim: primeiro, ser protestante é subscrever os solas sobre as escrituras, os documentos da igreja adventista contrariam o que você diz. Bom, peraí, então ele está dizendo que a igreja adventista não compactua com sola? E aí eu preciso dizer, esse argumento aqui é inverídico, não é verdadeiro. Tá? Então, por quê? Que ele vai argumentar que o adventista ele acredita em Ellen White, então não é só a escritura. Para isso você tem que saber como que os adventistas entendem o papel de Ellen White e qual é o papel da Bíblia. Nenhum adventista coloca Ellen White em um nível doutrinário. Isso aí precisa ser destacado. Eu quero ler aqui. Nisto cremos, página 291, diz o seguinte, sobre Ellen White. Os escritos de Ellen White preste bem atenção, os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. As escrituras sagradas, nossa única regra de fé e prática. Quer ver mais? Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma sola escritura.
A Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia só, como base de todas as doutrinas. Os fundadores da igreja desenvolveram suas crenças fundamentais por meio do estudo da Bíblia. Não receberam tais doutrinas através das visões de Ellen White. Seu principal papel durante o desenvolvimento das doutrinas da igreja foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais se chegava pelo estudo da Bíblia. Então ela dizia, não, vocês estão certos, vocês estudaram a Bíblia e chegaram a essa conclusão, vocês estão certos, é isso mesmo. Quer dizer, ninguém disse, Ellen White, qual foi a visão que você teve aqui? Ah, então deixa eu fazer essa doutrina. Não, as doutrinas da igreja adventista foram extraídas da Bíblia e da Bíblia só. Não foram doutrinas extraídas de visões de Ellen White, das ideias de Ellen White. A própria Ellen White, ela chega a dizer o seguinte, ela cria e ela ensinava que a Bíblia representa a norma final da igreja. Em seu primeiro livro publicado em 1851, ela escreveu o seguinte, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como vossa regra de fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela jamais modificou esse ponto de vista. Anos mais tarde, tornou a escrever em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter. Preste bem atenção. O que a Bíblia é? As Escrituras Sagradas, elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas. Isso aqui é Ellen White falando. Então, ninguém vai buscar em Ellen White revelação doutrinária. O revelador das doutrinas está na palavra de Deus. O revelador das doutrinas, que mais? A pedra de toque da experiência religiosa. Então, essa é a crença adventista. Ah, mas os adventistas acreditam que são salvos porque guardam o sábado. Eles atrelam a salvação à guarda do sábado. Não, pastor. Vou aproveitar o seu debate para dizer o seguinte. A relação que nós temos com o quarto mandamento é exatamente, preste bem atenção na palavra, exatamente, sem tirar nem botar, igual, idêntica em tudo, exatamente que a relação que você tem com o segundo mandamento. Do mesmo jeito que você diz assim, olha, quem estiver transgredindo o segundo mandamento de forma deliberada não vai para o céu. Por que não vai para o céu? Porque está transgredindo o segundo mandamento, está sendo idólatra, e Deus não vai permitir que os idólatras entrem no reino dos céus. E nem por isso você está dizendo, você está concluindo que a pessoa é salva porque não adora imagem. Ah, eu sou salvo porque eu não adoro imagem. Não. Então por que você não adora imagens? Por que você não venera imagens de esculturas? Simples, porque está lá no mandamento. Pronto. O adventista tem exatamente a mesma relação com o sábado. A desobediência deliberada a este mandamento pode fazer com que a pessoa perca a sua salvação. Do mesmo jeito como a desobediência deliberada ao segundo mandamento tem essa mesma consequência. Mas a obediência ao quarto mandamento, assim como a obediência ao segundo, não adorar imagens ou guardar o sábado, não confere salvação a ninguém. Então, quando diz, mas Ellen White tem um texto onde ela diz que a obediência à lei de Deus, incluindo o sábado, né, a obediência ao sábado, implica em salvação ou perdição eterna exatamente nesse sentido. A obediência ao segundo mandamento implica em salvação ou perdição eterna. Ou seja, se você sabe que deve guardar o segundo mandamento, não pode adorar a imagem, mas você continua nessa prática, isso implica em quê, pastor? Perdição eterna. Assim como a desobediência deliberada ao quarto mandamento, também. Você percebeu? Então o adventista não coloca o sábado como uma condição para a salvação. Como você que é assembleano, pastor, não coloca o segundo mandamento como uma condição para a salvação. Mas você tem a necessidade de obedecer, não tem? Pronto, nós também. A diferença, pastor, e aqui se demonstrou a incoerência, é que nós não selecionamos mandamentos para guardar. O senhor escolheu 9. O católico escolheu 8. Nós adventistas ficamos com os 10. Entendeu? E no meu vídeo eu mostrei que tanto você, pastor Eliseu, quanto o Ariel estão no mesmo barco. Ambos são transgressores da lei de Deus. Só que um acusando o outro.
né? Você transgride o segundo, você transgride... O católico vira, e você? Não guarda o sábado por quê? Então, eu queria mostrar alguns trechos desse vídeo mais uma vez, para a gente discutir aqui algumas coisas. Um detalhezinho antes aqui. Depois que o pastor Eliseu ele tirou o vídeo, a postagem do Instagram, ele foi no Instagram e colocou no seu Stories. E olha a imagem que ele colocou aqui no seu Stories. Seita apoiando seita. Ele pegou o print daquela imagem, jogou no Stories e colocou seita apoiando seita. Aqui, pastor, já foi má fé da sua parte, tá certo? Que já foi má fé. Por quê? Porque você sugere na postagem que eu, como pastor adventista, estava apoiando o católico. O que não aconteceu em parte nenhuma do meu vídeo. Ao contrário, em mais de uma ocasião ali no meu vídeo, eu disse claramente que ele estava errado. Mas cheguei a dizer, vocês dois são farinha do mesmo saco. Eu cheguei a mencionar isso no meu vídeo. Eu não estou defendendo o católico, eu disse claramente. Mas essa sua postagem, ela, além de irresponsável, ela é uma postagem de má fé. Tá? Por que ela é de má fé? Porque ela sugere algo que realmente eu não fiz. Em nenhum momento eu apoiei o católico. Ele está errado, eu quero repetir, redondamente equivocado, absurdamente errado. A diferença entre ele e você, porque os dois estão errados, apesar de você defender um ponto correto, você defendeu o segundo mandamento e fez muito bem, e parabéns por isso. Mas você está errado quando você não defende o quarto, entendeu? E aí isso coloca você na incoerência, e esse foi o meu ponto. Ele está errado por transgredir 2 mandamentos. Você está errado por defender 9, mas transgredir 1. Agora, ele está errado, mas é coerente, porque ele não precisa do sola escritura. Ele precisa da autoridade da igreja. Você está errado porque você disse que é sola escritura, mas deixou a desejar nesse aspecto. Entende? Então, no seu caso, há a incoerência. E isso revela, de fato, a hipocrisia. Tá? Eu li apenas o ponto 1 aqui, mas o pastor ele continua dizendo o seguinte: se unir... No ponto 2, né? Se unir ao paganismo para criar espantalhos com a minha fala em vídeo isolado revela 2 coisas. A quebra do mandamento contra o falso testemunho, e vamos ver se eu fiz isso mesmo, e o adventismo desse cara, o adventismo desse cara e outros que me atacaram se uniu ao catolicismo para combater o que o protestantismo crê em uníssono na fé. O que o protestantismo crê em uníssono na fé? Que o segundo mandamento é idolatria. Isso o adventismo também crê. Então o adventismo não se uniu ao catolicismo. Ou crê em uníssono na fé que o domingo é o dia do Senhor. Ou ambas as coisas. Vamos lá. Ele disse aqui que a quebra do mandamento contra o falso se unir ao paganismo para criar espantalhos, ninguém criou espantalho nenhum, eu vou provar isso, com a minha fala em vídeo isolado, e eu vou então já colocar trechos maiores do vídeo, revela 2 coisas, a quebra do mandamento contra o falso testemunho, né, e o adventismo desse cara se unindo aí ao catolicismo. Eu não me uni com o catolicismo, coisa nenhuma. Tá? Agora, ele diz aqui porque eu usei... trechos isolados. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui trechos maiores assim. Eu quero selecionar a parte do que ele foi confrontado em relação ao sábado. Por quê? Por que, pastor, essa parte? Porque a parte da adoração a imagens, ele foi muito bem, eu não tenho o que falar, eu só tenho que parabenizar. Como disse, falaria algumas coisas diferentes, mas isso é uma questão de apologética, de mentalidade, de argumentos, linha argumentativa, mas isso não quer dizer que ele foi ruim, não, foi muito bem. Então não tenho o que falar, não tenho o que criticar. Agora, a hipocrisia revelada, a incoerência revelada nos argumentos utilizados pelo pastor Eliseu, foi clara. E eu queria então, já que ele disse que eu peguei trechos isolados, queria rever com vocês aqui o vídeo, a parte onde fala sobre o domingo. Vamos lá. Então a igreja tem autoridade para pegar esses exemplos bíblicos, assim como Jesus fez em Mateus 12, e tirar ensinamentos. Eu vou dar um exemplo de um ensinamento que a igreja tirou da escritura com esse raciocínio, que não está escrito um mandamento claro para se fazer isso e que o Senhor acredita.
que é trocar o sábado pelo domingo. O domingo é um dia santo em que nós nos reunimos, todos os cristãos, com exceção de alguns, né? Agora algumas denominações, mas a do Senhor, que é a Assembleia, certo? Uhum. Se reúne também no domingo, né? E não tem um texto no Novo Testamento que diga que agora temos que sair do sábado para o domingo. Uhum. Eu mesmo, várias vezes, imagino que o senhor também já respondeu essa dúvida para pessoas que perguntam: e aí, tem na Bíblia alguma coisa mostrando que agora tem que ser o domingo? Uhum. E a gente tem passagens que mostram o princípio disso aí. Os cristãos já aparecem ali de alguma forma se reunindo no domingo. Em Atos 15, quando os judeus, os apóstolos e os anciãos se reúnem para debater o que deveria passar adiante, o que nós temos do judaísmo que deve continuar com aqueles pagãos que se convertem para o cristianismo. Porque tinha gente que queria, por exemplo, continuar com a circuncisão. Graças a Deus isso aí já foi resolvido de uma forma bem clara, né? Mas também tinha outras coisas, por exemplo, comer carne de porco, as restrições todas que existem dentro do sábado, inclusive a restrição das imagens. Elas são coisas que são específicas dos judeus. Os outros povos não tinham isso. Bom, eu dei uma pausa aqui para analisar a fala dele, do Ariel, completamente equivocada, completamente errada. O texto de Atos 15 não tem a ver com carne de porco, não tem a ver com sábado. Ele só acertou com um aspecto que eu fiquei até surpreso, ele ter mencionado a circuncisão. E, de fato, Atos 15 tem que ver com a circuncisão. Você tem que, quando vai estudar um texto, olhar a perícope. E o início do texto, Atos 15, diz, olha, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Qual é o ponto? Qual é a discussão? É carne de porco, Ariel? Não. É carne de porco, pastor Eliseu? Não. Pastor, todos os dois errados, porque ele até concorda com o rapaz aqui nesse aspecto, certo? Ele só vai discordar no finalzinho, quando o rapaz diz assim, as imagens também não estavam incluídas ali. Aí ele diz, opa, e aí não posso aceitar. Mas eles vão juntos, de mãos dadas até certo ponto. E é nisso que eu mostro a incoerência do Eliseu. Tá? Então, olha só, o texto já me diz a perícope, tudo que vai ser dito na sequência tem que ver com o que está acontecendo aqui. Qual é o problema? É a circuncisão. Tá? O problema é a circuncisão. O sábado vai estar nesse assunto aqui? Não. O problema aqui é carne de porco? Também não. Então, o assunto aqui é a circuncisão. Então, você vai vendo o texto, você vai lendo, você vai perceber que o texto, no verso 21, diz assim, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada sinagoga, em cada cidade, quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, você vai perceber que o sábado não era o problema aqui. O assunto não é este. Mas, quando chega lá, no verso 28, ele diz, olha, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, porque era uma prática que os pagãos tinham, tá certo? E também da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então o contexto aqui de Atos 15 em nenhum momento é para falar sobre carne de porco, ou sábado, nada disso. Também não tem nada a ver que você pode então, como não está dizendo que não pode fazer imagens de esculturas. Não é esse o aspecto a ser trabalhado aqui. O assunto aqui é circuncisão. Tanto que você vai aqui para o verso 17. Para que o resto dos homens busque o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreverdes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, novamente, aqui no verso 20. O verso 21, ele vai dizer assim, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Então, assim, você já tem a leitura daquilo que é importante a cada sábado. Então, esse não é o assunto importante. Você não precisa circuncidar os gentios. Imagina, depois de adulto, porque a circuncisão acontecia ao 8º dia, você pegar um adulto para circuncidar. Se você não circuncidar, você não vai ser salvo. Então, esse era o ponto, um camarada se convertia e dizia, eu vou ter que circuncidar agora? É isso mesmo? E aí eles reúnem, olha, se abstenha da prostituição, se abstenha das carnes sufocadas, das carnes sacrificadas aos ídolos,
tá certo? Se abstenham da fornicação, bem vos vá. Aí, a conclusão que o Ariel tem é, tá vendo aqui? Isso aqui era tudo que é para o gentio. O resto, então o que o gentio tem que fazer está aqui. Não. E eu fico até surpreso do pastor concordar, exceto com a parte das imagens de escultura, porque aqui, como eu disse, não tem o dízimo e várias outras doutrinas e crenças que nós temos que não aparecem aqui. Não aparece, aqui não aparece não tomar o nome de Deus em vão. Aqui não fala sobre isso, né? Aqui não fala sobre não cobiçar, não cobiçarás. Não, mas não está mencionado aqui também. Honra teu pai e tua mãe também não entra aqui. Percebe? Então, o texto de Atos 15 não é uma listagem do que dá. Porque ele coloca assim: aqui nós temos aquilo que era para os gentios. Então, o gentio pode entender que é só não adulterar, né? Não praticar fornicação, não comer carne sacrificada aos ídolos. É isso? Então, beleza. Posso cobiçar, posso levantar falso testemunho, posso transgredir o sábado, posso ter imagens. Não! O assunto era circuncisão. E eles voltaram com a decisão, disseram lá, se você continuar o capítulo, voltaram lá e disseram para os gentios, mandaram essa carta aqui, disseram, olha, não vai precisar circuncidar vocês não. Oh, maravilha, que bom. Então vocês podem continuar ouvindo as mensagens, acreditando na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos incluía tudo, inclusive os mandamentos do Senhor. Vamos continuar aqui ouvindo o Ariel. Então a guarda do sábado, agora nós estamos no domingo, ou seja, a criação não acabou mais no sábado. Temos um novo dia, o 8º dia, que é o dia da atividade, o dia da ressurreição. Comer carne de porco não mais, por quê? Porque agora todos os povos são chamados a fazer parte da igreja, não só os judeus, era um símbolo disso. Então agora também esse mandamento que era do judaísmo não aparece em Atos 15, e tudo que é dos judeus que deveria passar adiante precisa aparecer em Atos 15. O senhor conhece a passagem, né, do Concílio de Jerusalém, isso, em que eles estão discutindo isso, né? Tudo que está em Atos 15 é o que vai passar do judaísmo para o mundo. Não, o pastor Eliseu nessa hora era para dizer não, tudo não. Quer dizer, tudo que é para o gentio é o que está em Atos 15. O Concílio de Atos 15 não teve essa proposta, ele não foi feito para isso, para definir o que vai para os cristãos recém-convertidos. Essa não foi a proposta do concílio. Então isso é bem complicado, né? Mas vamos lá. Aí ele disse que a carne de porco agora era para unir todo mundo, que agora, como não é mais judeu, todo mundo pode comer carne de porco. Olha, deixa eu dizer uma coisa que eu já disse em vídeos anteriores meus. Já fiz um vídeo sobre essa questão das carnes imundas. Jesus, quando morreu, ele morreu para nos purificar dos nossos pecados, não para purificar porco. A morte de Jesus foi para nos limpar dos pecados, não para limpar porco, tá? Então, a definição de animais limpos e impuros, ela precede a lei mosaica. É preciso conhecer um pouco da Bíblia para saber isso. Vamos lá. Tá lá em Gênesis, tá bom? Na Arca de Noé. Vamos continuar aqui. Ele vai fazer a pergunta para o pastor Eliseu. Então, eu queria perguntar pro pastor, primeiro, sobre domingo. O senhor falou aí, não respondeu por que segue o domingo e não o sábado, sendo que não tem nada escrito falando isso. Eu vou dizer por que eu sigo. Eu sigo a autoridade da igreja e quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita. E tem indícios disso na escritura, assim como tem indícios que a gente pode também fazer imagens e a autoridade da igreja a permite. Não tem indícios nem de uma coisa nem de outra. Nem tem indícios de que o domingo é o dia do Senhor e que houve a mudança, e nem tem indícios de que você pode fazer imagem de escultura, coisa nenhuma. Ariel errado nas duas coisas aqui. Errado nas duas coisas. Mas vamos lá. Então eu queria saber por que você também faz o culto no domingo. Eu não entendi minha própria letra. Sobre o domingo, o princípio está desde a ressurreição de Cristo, a prática da igreja em Atos dos Apóstolos, Apocalipse capítulo 1. Eu não me considero alguém que guarda o sábado, como diz Hebreus, eu não me considero alguém que guarda nem o sábado nem o domingo, como diz o escritor aos Hebreus, o meu descanso não é um dia, é uma pessoa. Beleza, então, primeiro, o Senhor não mostrou um versículo em que na Bíblia diz que o domingo é o dia da reunião dos cristãos, que tem que abandonar o sábado. Não tem um versículo dizendo que não é mais para guardar o sábado, o domingo e passar a nossa reunião. E não vou mostrar, porque não tem. Porque não tem. Como você não vai mostrar nenhum texto apoiando o uso de imagem no culto, porque não tem. Exatamente. Então por que o Senhor faz os cultos no domingo? Eu posso cultuar... Você vai ter tempo depois. Essa é a primeira pergunta. Assim, não tem. Ele diz que não tem no Novo Testamento um texto que diz que agora tá ok a imagem.
mas ele guarda o domingo. Não guardar, né, no sentido de guardar repouso, mas faz o seu culto no domingo, o dia da ressurreição. Você traz um princípio, que é o dia da ressurreição, e diz que por isso a gente mudou. Pois a mesma coisa aqui, Atos 15 não fala das imagens, como não falou do sábado, eu também posso trazer as imagens. É uma incoerência do Senhor aí. Nem tudo que tem no culto precisa estar ordenado no Novo Testamento, assim como o domingo também não está ordenado especificamente, mas nós acreditamos que é o dia do Senhor. Então, essas duas perguntas eu faço para o Senhor. De novo, domingo, e o que é adorar imagem e por que não é reverenciá-la ou só usar para didática? O pastor vai responder aqui porque, o Eliseu já tinha dado uma resposta, foi bem curta, né? Bem assim, simplória, porque também não tem como você se estender muito, né? Ele diz, olha, o princípio da ressurreição, que foi a mesma coisa que o Ariel falou. Tá lá em Atos com a igreja primitiva, que foi a mesma coisa que o Ariel já tinha falado também. E aí o pastor vai citar Apocalipse 1, isso o Ariel não falou. Mas basicamente o que ele usa como princípio, que a gente vai ver que não é princípio coisa nenhuma, mas ele usa como princípio para a mudança do sábado para o domingo, é isso. E aí o Ariel diz, olha, eu quero ouvir de novo, porque você não apresentou o texto bíblico falando sobre isso. Você não disse que é só a escritura? Cadê o texto mostrando essa, né, guarda do sábado para o domingo? Aí que ele fala, não, eu não vou te mostrar porque não tem. Ué, então se não tem, então do mesmo jeito que você pode fazer, né, guardar o domingo, e aí ele vai ressaltar, não é guardar no sentido de não trabalhar, mas acreditar que houve a mudança do dia do Senhor, que era o sábado, agora o dia do Senhor é o domingo, mesmo que você não guarde, e católico também não guarda sábado nem domingo, católico trabalha, vai pra feira, compra e tudo, enfim, não guarda o domingo como deveria, como o próprio Papa João Paulo II, na sua carta Dies Domini, ele fala, tá certo? Ele aconselha os católicos a guardarem o domingo de um pôr do sol a outro pôr do sol. É um negócio bem interessante. Mas católico não guarda domingo, tá? Católico diz que o domingo é o dia do Senhor, do mesmo jeito que os evangélicos, tá certo? Como eu disse, tá tudo dentro do mesmo pacote aí, farinha no mesmo saco, tá? E aí ele então pergunta novamente, olha, cadê o texto bíblico? Porque se você pode, eu também posso. Você pode dizer que o domingo é o dia do Senhor e não sábado, mesmo não tendo nada na Bíblia dizendo que o domingo é o dia do Senhor e sim o sábado. Você não tem autoridade para fazer isso. Eu tenho, porque ele diz, né? Eu tenho autoridade, porque eu tenho a autoridade da igreja, que para mim o valor da autoridade da igreja para dizer que não é mais o sábado, é o domingo, é zero, tá? O valor é zero. Agora, para aquele que é o sola escritura, como é que funciona? Ele jogou de volta a pergunta. Vamos ver o que o pastor vai responder aqui. O domingo eu já te respondi. O princípio está a ressurreição de Cristo, cultos, Atos dos Apóstolos, cultos nas cartas às igrejas do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 1. O princípio está aí. Como você disse, a igreja vivia nessa prática pós-ressurreição de Cristo. Eu não descanso espiritualmente no dia, meu descanso espiritual é numa pessoa. Eu cultuo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a adoração é em espírito e em verdade, não seguimos mais calendários judaicos. Você não tem princípio nem do Antigo Testamento, você se esforçou, mas desrespeitando o texto para mostrar pelo menos um princípio do Antigo Testamento para aprovar o seu uso de imagens no culto. E tá errado mesmo, pastor Eliseu, tá errado o uso de imagens no culto, ele se esforçou mesmo e não conseguiu provar, e não vai conseguir porque biblicamente está errado, tá? Biblicamente a idolatria é um pecado e é transgressão do segundo mandamento, isso não se discute. Mas, vamos ser honestos? Vamos ser honestos? O que você falou aqui, pastor? E aqui agora não foi recortes não, foi a sua fala inteira sobre este aspecto do sábado. Tá? O restante é sobre imagens. Então, como eu já disse, está de parabéns. Está de parabéns. Mas nesta parte aqui, você está errado. E você tem que admitir. O domingo não é o dia do Senhor. E você disse aqui no print que o domingo é o dia do Senhor. Certo? Agora, a sua fala está de acordo com o material da sua igreja. E olha só, esse aqui é o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, e diz o seguinte na página 87, para nós, o dia do culto é o sábado cristão. E aí, olha, colocou entre as vírgulas o domingo. Então, qual que é o sábado cristão? O domingo. Termo que significa dia do Senhor. Então, a própria Assembleia de Deus vai dizer que o dia do Senhor aqui é o domingo. Esse é o dia de culto cristão, o domingo. E vai continuar. Pois nesse dia, vai argumentar por que esse dia é o dia do Senhor. Pois nesse dia, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos.
Olha que coisa interessante, a mesma linha de argumentação do Eliseu, a ressurreição, tá? O primeiro culto cristão aconteceu no domingo, e aí a gente vai ver... Eu acho engraçado, o argumento aqui realmente ele se torna engraçado. Quando você lê o texto, você vai perceber que não é nada do que o argumento está dizendo, mas é aquilo que eu digo, é a forçação. O argumento do pastor Eliseu, quando ele diz, Jesus ressuscitou no domingo, é um argumento forçoso. Todos nós sabemos que Jesus ressuscitou no domingo, morreu na sexta, descansou no sábado, mas não é a morte de Cristo ou a sua ressurreição que transfere o dia de guarda ou o dia do Senhor como sendo do sábado para o domingo. É a palavra de Deus, é Deus dizer. E não a mudança porque houve um episódio importante, certo? Porque lá no Atos a igreja se reuniu. E a gente vai analisar esse texto. Forçação. Apocalipse 1. Apocalipse 1, ele demonstra duas coisas. Primeiro, ignorância quanto ao texto. Segundo, anacronismo, e eu vou mostrar isso aqui também. Mas continuando aqui o texto. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo. Chegada após a tarde, vão ter o texto, né? Eles vão apresentar o texto. Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus. Esta era a razão pela qual eles estavam reunidos. O texto lá em cima, o livro, né, Declarações de Fé das Assembleias de Deus, diz que ali estava acontecendo o primeiro culto. Mas foi o culto mesmo que estava acontecendo? Olha a razão. Os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus. Eles se tinham ajuntado. Chegou Jesus e colocou-se no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. Para mim já cai por terra ali. Não estava tendo culto nenhum. O que estava tendo é um grupo de homens medrosos, com medo dos judeus, porque Jesus tinha morrido e eles estavam com medo, tá? Esse dia foi instituído sem decreto e sem norma legal como dia de culto pelos primeiros cristãos desde os dias apostólicos. Mentira. Não foi instituído coisa nenhuma. Mas ele vai dizer, e aí vai ter o texto de Atos que o pastor... parece que o pastor leu. Fez a cartilha direitinho, né? Leu, ele conhece o seu conteúdo. Então, a ressurreição, o culto dos cristãos, Atos dos Apóstolos, ele vai citar... Apocalipse eu vou mencionar também. Aqui diz assim, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Por essa razão, nós estamos desobrigados do quarto mandamento. Nós apresentamos aqui para vocês esse texto, e Atos capítulo 20, o verso 7, é muito interessante, lendo aqui o contexto, verso 6... Depois dos dias dos pães asmos, navegamos para Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles até a meia-noite. Aqui nós precisamos fazer algumas observações, que vai ter também um pouco da questão do anacronismo. A mudança do horário, onde você diz que um dia mudou para o outro dia, ela ocorre com o calendário gregoriano. Então o dia passa a ser contado a partir da meia-noite no calendário gregoriano. Nesta época aqui, a gente precisa ser honesto e entender que a contagem do dia ela era feita ao pôr do sol. Então quando é que começava um dia novo? No pôr do sol. Tanto que lá no livro de Levítico vai dizer, de um pôr do sol até outro pôr do sol celebrareis o vosso sábado. Então, era do pôr do sol. Então, aqui nós temos algumas coisas interessantes. Veja, primeira coisa interessante. Aqui o texto diz, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então, parece, pelo que nós estamos entendendo, pelo que eu posso apreender do texto, de duas uma. Ou eles estavam sábado juntos e ao final do sábado, depois que deu o pôr do sol, isto é, o primeiro dia da semana. Por exemplo, para todo adventista, quando você chega 6 horas da tarde ali, não é, que já deu o pôr do sol, a gente cumprimenta, feliz semana. Para nós já é domingo. E era assim aqui também. No primeiro dia da semana, ou seja, ali logo após o pôr do sol, eles sentaram para jantar. O texto não fala de lava-pés, o texto não fala do vinho, mas eu já vi gente usar esse texto para dizer que eles estavam fazendo a Santa Ceia. Só para argumentar que... Não. E aí,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, é muito interessante que o texto faz questão de mencionar por que eles estavam reunidos. O texto não diz assim, era algo regular, nós estávamos... Não. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, começou a pregar e fez isso até a meia-noite. Então, de duas, uma. Ou eles estavam reunidos no domingo à tarde, e quando eu falo à tarde ali depois de meio-dia, ou quem sabe passaram o dia juntos ali, e sentaram para comer, e Paulo começou a pregar porque ele viajaria na segunda, então ele foi até a meia-noite pregando. Essa é uma possível interpretação no primeiro dia da semana, e aí que também não tem problema algum, porque o próprio texto não diz, e eles estando reunidos porque era o dia do Senhor, não fala, eles estando reunidos porque era o dia da ressurreição, não, também não fala, eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Veja que nem nome tem, o sábado é sempre chamado sábado em Atos, o domingo é sempre chamado primeiro dia da semana. O sábado, pode pesquisar, leia o livro de Atos todo, você vai ver. O sábado é chamado de sábado o tempo todo. Mas o primeiro dia da semana não é chamado de domingo, de dia do Senhor, nada. Eles sentaram para comer, foram partir o pão e comer. E aí Paulo se levantou e disse, gente, eu vou embora amanhã. O pessoal, Paulo, prega pra gente então. Paulo foi pregando, teve um episódio, o menino caiu da janela, morreu, Paulo foi lá, ressuscitou, Eutico. Esse é o contexto. Então, de duas, uma. Ou a reunião aconteceu após o sábado, já nas primeiras horas do domingo, e aí eu particularmente acredito que faz mais sentido eles estarem ali reunidos para comer, sentaram para comer, e aí iniciou-se o primeiro dia da semana, e Paulo, que estava pregando, alargou até a meia-noite. Porque se eu digo que eles sentaram para jantar, porque na cabeça das pessoas, assim, como que o evangélico, as pessoas entendem de forma anacrônica esse texto? E estando eles no primeiro dia da semana, era um domingo à noite, eles estavam reunidos 7h30 da noite para celebrar a ceia do Senhor. Se fosse 7h30 da noite, não era mais domingo, para eles já era segunda, o texto não falaria que aqui eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, porque para qualquer pessoa daquela época, o dia não começava à meia-noite. Isso aí, como eu disse, é lá para frente, no calendário gregoriano. Nesta época em que esse texto foi escrito, o dia começava ao pôr do sol. Então, se você tem na sua cabeça, era o primeiro dia da semana, um domingo à noite, você está redondamente equivocado. Só tem duas possibilidades. Ou eles estavam reunidos já no sábado, passaram o sábado juntos, e Paulo, que havia de partir no dia seguinte, se reuniu com eles e ali foram jantar. E no sábado à noite ele, que já era o primeiro dia da semana, ficou pregando e foi até meia-noite, e depois foi até o amanhecer, essa é uma possibilidade. Ou antes do pôr do sol do domingo, na parte clara do dia mesmo do domingo, eles estavam reunidos e foram comer, e Paulo começou a pregar e invadiu a segunda-feira. A prática foi até a meia-noite, ou seja, passou o pôr do sol, já entrou na segunda-feira, tá? Então, o texto em nenhum momento diz que o dia é o dia do Senhor. O texto não diz que os cristãos achavam esse dia como o dia do Senhor. O outro texto ele vai mencionar, o pastor diz assim, nas cartas. O que tem nas cartas? Nada. Paulo diz assim, olha, eu vou passar por aí, e aí vocês coletam as ofertas da igreja, porque quando eu for passar por aí, eu vou passar aí no primeiro dia da semana, eu já pego as ofertas. Paulo estava de passagem, de viagem, ele passaria naquele dia, no primeiro dia da semana, o pessoal já interpreta assim, era um dia de culto. Eles estavam reunidos, estavam devolvendo as suas ofertas. Não, Paulo estava viajando. E é interessante que o primeiro dia da semana acontece sempre nesse contexto de Paulo em viagem, né? Paulo diz, eu vou passar por aí para pegar as ofertas. Paulo ia viajar no dia seguinte. Parece que o texto faz questão de mencionar, né? Lucas aqui faz questão de dizer, olha, Paulo, porque ele havia de partir no dia seguinte, o pessoal se reuniu ali para escutá-lo pregar. E não há problema nenhum em pregar no domingo, não. Mas isso não faz desse dia o dia do Senhor. Não há texto bíblico que diga que esse dia é o dia do Senhor. O domingo, nem chamado de dia do Senhor, ele é chamado de primeiro dia da semana. E aí, para não ficar apenas aqui nas declarações de fé das Assembleias de Deus, nós temos outro livro aqui produzido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. O nome do livro é O Sábado, a Lei e a Graça, de Abraão de Almeida. E olha, eu destaquei duas coisas aqui, olha só o que diz esse texto. Tanto os escritores do Novo Testamento, como os escritores que lhe seguiram nos primeiros séculos da era cristã, são unânimes em afirmar que os cristãos primitivos passaram a descansar no domingo em comemoração à ressurreição do Senhor Jesus.
e aos grandes eventos que se deram neste memorável dia. Mentira! Me mostra isso aqui, ó. Não é só a escritura, pastor Eliseu. Mostra isso aqui. Isso aqui é um livro da sua igreja. Eu nem sei se esse Abraão de Almeida é vivo, mas isso aqui é uma baita de uma mentira. Gente, isso aqui não existe. São unânimes. Os escritores do Novo Testamento são unânimes em dizer que os cristãos primitivos passaram a descansar no domingo. Que conversa é essa? Aonde é que você me mostra na Bíblia? Não é o solo escritura que a gente está discutindo aqui? E mais, não é de admirar, portanto, que a igreja se reunisse no primeiro dia da semana a fim de cultuar a Deus e comemorar tantos eventos gloriosos e passasse a chamar esse dia no mundo latino de domingo, que significa, ou que quer dizer, dia do Senhor. Ai, ai. Está vendo? Bíblia, sola escritura, ideias da cabeça, cheio. E aqui tem um ponto, porque ele diz assim, olha, tanto os escritores do Novo Testamento, como os escritores que lhe seguiram nos primeiros séculos. Sabe como é o nome disso aqui? Patrística, que a Igreja Católica usa muito, que os evangélicos rejeitam. Mas quando é para defender o uso do domingo, eles usam a patrística. Não é curioso isso aqui? Você não acha curioso, não? Quer dizer, homens vieram depois defendendo o domingo e, ó, não, beleza. Escritores do Novo Testamento você não vai encontrar nenhum. Mas na patrística vai encontrar. E eu tenho um vídeo que eu vou fazer aqui sobre a questão do sábado versus o domingo ao longo da era cristã. Desde a patrística, né, desde os primeiros escritos ali, até os nossos dias. E você vai perceber que Deus sempre teve aqueles que guardavam o sábado em todos os tempos. Bom, só para dar um gostinho aí para você, eu quero mostrar aqui um texto bem interessante que é de Sócrates Escolásticos. Ele escreveu algo bem interessante. Ele viveu ali entre o ano 380 a 450 depois de Cristo. Ele diz assim, olha, embora quase todas as igrejas através do mundo celebrem os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, em função de uma antiga tradição, cessaram de fazer isto. E olha esse outro aqui de Subsumen. O povo de Constantinopla, em quase todos os lugares, reúne-se juntos no sábado, bem como no primeiro dia da semana, costume nunca observado em Roma ou em Alexandria. Então, eu vou fazer um vídeo com vários textos como esses, eu vou mostrar para vocês, eu vou provar na história, na patrística, enfim, em vários materiais, que o sábado, ele continuou sendo observado. Então esse argumento que o rapaz usou aqui, que os escritores do Novo Testamento, tanto eles quanto os outros, dos primeiros séculos ali, eles são unânimes em afirmar que o domingo era o dia de conversa. O domingo passou a ser chamado como dia do Senhor tempos depois. Mas se os primeiros pais da igreja, eles estavam ali observando já o domingo, então isso significa que era uma prática dos cristãos. Eu mostrei aqui que o Sócrates Escolásticos dizendo que em Roma e Alexandria, eles deixaram de guardar o sábado, mas em outras igrejas se guardavam. Mostrei também aquele outro texto que diz assim, que eles guardavam o sábado e também o domingo, ou seja, você percebe uma transição. Eu vou mostrar isso mais detalhadamente talvez no meu próximo vídeo, tá bom? Eu vou fazer um vídeo detalhado sobre isso. Mas isso aqui não é prova de nada. Ao contrário, só mostra que a igreja já estava se corrompendo. Mas era bíblico. O apóstolo Paulo já dizia, lobos devoradores se levantarão no meio de vós. Tá lá, nas cartas de Paulo. Paulo dizendo também que se alguém apresentar outro evangelho, vocês não devem receber. João, na sua terceira carta ou segunda carta, nas cartas de João ali no final, ele diz, olha, filhinhos, já está chegando a última hora, já sabemos que esta é a última hora, por quê? Porque o anticristo já está aí, e ele diz que você não deve nem receber, nem saudar, deixa eu abrir aqui, não recebais, nem o saudeis, não desejeis bom êxito. A segunda carta de João, no verso 7, só tem um capítulo, ele diz assim, olha, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais estão confessando que Jesus Cristo não veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. E aí no verso 10 ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, a gente já observa que o início do cristianismo é marcado
por heresias que foram adentrando a igreja. Você vai ter gnosticismo, você vai ter... Não, uma série, eu não vou gastar muito tempo nisso aqui, mas uma série de heresias entrando na igreja. Eu espero que a igreja seja pura, aí o camarada me vem com um argumento dizendo os primeiros cristãos ali, os escritores depois, né, nos primeiros séculos, são unânimes em afirmar que o domingo é o dia do Senhor. É? E onde é que está na Bíblia? Porque ele diz, tantos escritores da Bíblia, na Bíblia não encontra, é mentira. Nos primeiros séculos é verdade, tem muitos mesmo. E eu vou fazer isso, vou mostrar esses aí no próximo vídeo que eu for fazer. Mas isso pra mim não é base. Não é o solo escritura, mas já o solo escritura dá dando lugar para quê? Para a patrística agora? Interessante. Nesse mesmo livro, na página 78, diz assim, é um diálogo e ele diz assim, olha, o Senhor não abre o seu escritório aos domingos e ocupa-se de seus negócios? De jeito nenhum, pois a Bíblia diz em Romanos 14:16 que o nosso bem não deve ser blasfemado. Agradeço o domingo a Deus por ser um dia em que deixo de lado o trabalho terreno. Não sou da opinião que deva trabalhar aos domingos, porque Jesus disse que tudo o que queremos que os outros nos façam, devemos fazer também a eles. Contudo, não guardo o domingo como se fosse o sábado, porque, como ambos admitimos, não é. É o dia do Senhor. Do mesmo jeito que o pastor Eliseu declarou, que o domingo é o dia do Senhor. Eu quero dizer para você, pastor Eliseu, o domingo não é, nunca foi e nunca será o dia do Senhor. Isso é uma mentira e o Senhor precisa reconhecer isso, não é bíblico. Mas o Senhor citou ainda Apocalipse capítulo 1. Eu acredito que o Senhor se refere ao verso 10, onde diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como o som de trombeta. E aí, muitos usam esse texto para dizer que aqui é o domingo, mas não é. A expressão Kyriake Remera, na língua grega, dia do Senhor, não fala de domingo hora nenhuma. Mas é porque esse texto aqui, em latim, dies domini, dominica, dies domini, não é o dia do Senhor, em latim é domingo. Peraí, a Bíblia não foi escrita em latim, e nem foi escrita em outra língua, foi escrita aqui no grego o Apocalipse. E se você vai lá em Isaías 58, verso 13, vai dizer, se profanares o teu pé de profanar o sábado, de chamares, de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, mas se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, tá aqui. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares. Então o dia do Senhor na Bíblia é o sábado. O dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Agora, quando você vai para Apocalipse, nós temos um problema. Eu disse que esse argumento do pastor demonstrava duas coisas, ignorância e anacronismo. Ignorância porque dizer que aqui o texto refere-se ao domingo é realmente não conhecer a língua em que o texto foi escrito. O texto foi escrito em grego e não em latim. Segundo, anacronismo. Por que anacronismo? Porque a expressão domingo, ela não passou a existir ali na época dos apóstolos, é uma expressão posterior. Tá? Você vai encontrar essa expressão nos pais da igreja, na patrística. E aí o que se faz? Anacronismo. Você pega retroativamente, você pega um termo que foi cunhado posteriormente e joga esse texto para trás para dar um significado ao texto bíblico. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. É mais ou menos assim. Nós sabemos que a expressão feminina para rapaz, até hoje em Portugal, eu sou pastor de uma igreja cabo-verdiana aqui nos Estados Unidos, e os irmãos falam, você tem rapaz e você tem rapariga. Rapariga é o feminino de rapaz. É uma expressão normal, comum, que era, inclusive, utilizada no Brasil alguns anos atrás. Né? Alguns anos atrás, rapariga era um termo comum usado para moça. Era usado para moça. O que é uma rapariga? É uma moça. Entretanto, esse termo ele ganhou conotações pejorativas. E você sabe que este termo hoje não é bem usado na nossa língua portuguesa no Brasil. Se você vai a Portugal, tranquilo, normal. Mas se você está no Brasil, você não usa essa expressão. Entretanto, existem bíblias bem antigas que ainda trazem essa expressão. As mais novas já trazem a tradução moça. Mas as traduções mais antigas usam a expressão rapariga. Agora imagina o indivíduo de hoje, 2026,
Pega uma Bíblia de 1800 e alguma coisa, 1910, que ainda tem essa expressão, né? E aí ele vai lá olhar, sei lá, o momento em que o anjo aparece para Maria. E o anjo, lá em Lucas, aparece para uma rapariga chamada Maria. E aí a pessoa, com a sua mentalidade de 2026, olha e diz: nossa, que absurdo! Então, quer dizer que Maria, ela era uma mulher de um caráter duvidoso. Olha como a Bíblia chama. Gente, olha como ela usa essa expressão. Isso é anacronismo. Você tem que... Peraí. Esse texto é de que ano? Ah, ele foi escrito em que época? Ok, então eu não posso pegar o significado desse termo hoje e aplicar ao texto de 1800. Eu preciso usar a minha inteligência para não cometer anacronismo. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ler e entender esta expressão rapariga. Naquela época era usada para moça. Então como é que eu leio hoje? Esse termo é usado moça. Eu não vou achar que o texto está referindo-se a uma mulher vulgar. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar um termo o entendimento daquela expressão hoje e jogar. Mas é exatamente isso que faz com Apocalipse. Apocalipse 1, verso 10 fala: Kyriake Remera. Dia do Senhor. Aparece domingo? Não. Aparece o primeiro dia da semana? Não. O que aparece? Kyriake Remera. Dia do Senhor. É assim que está no grego. E aí o que se faz? Anos depois, as pessoas passaram a chamar o domingo de dia do Senhor. E agora, como você chama, vamos dizer, o Apocalipse aqui escrito ali próximo ao ano 100, beleza. Aí o Apocalipse foi escrito e usou a expressão Kyriake Remera. Aí lá no ano 200, no ano 170, 190, depois de Cristo, começaram a dizer que o domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia do Senhor, Dominica, Dies Domini, o dia do Senhor, em latim. Aí alguém pega a Bíblia e vai ler. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ah, no domingo. Aí precisava só alguém dizer assim: calma, hoje a gente chama esse dia de dia do Senhor. Mas João não escreveu isso em latim, primeiro ponto. Ele escreveu em grego e lá está escrito Kyriake Remera. E naquela época, o domingo não era chamado de dia do Senhor. Nunca foi. Passou a ser depois. Então, usar Apocalipse capítulo 1 como o pastor Eliseu fez, além de ignorância, demonstra um anacronismo abissal. Tá certo? Então, todos os argumentos levantados pelo pastor Eliseu, que eu não tinha explorado no vídeo anterior, que eu explorei agora, se demonstram frágeis. Continua a máxima, uma incoerência aqui. Nós temos uma incoerência. Por quê? Porque mesmo que o pastor diga assim: ah, mas eu não guardo um dia, eu guardo uma pessoa. A sua literatura diz que aquele dia é o dia do Senhor. E eu não quero saber se você guarda no sentido de você não trabalhar. E eu sei, como eu já disse, eu acredito que nem você, nem católico, nem ninguém guarda o domingo. Mas aqui o ponto é: vocês acreditam que esse dia é o dia do Senhor. É o dia sagrado agora, é o dia do Senhor. É o domingo. Isso é uma mentira. O dia do Senhor continua sendo sábado. Não é o domingo. Agora, se você não guarda dia nenhum, isso aí é com você. Mas que o dia do Senhor é o sábado, é. Agora, eu quero encerrar esse meu vídeo de maneira bem interessante. Veja, eu fundamentei tudo que eu falei até agora em livros, na nossa literatura, na Bíblia, no meu conhecimento, mas eu resolvi fazer uma coisa bem interessante. Eu fui no ChatGPT, eu coloquei uma pergunta e eu quero compartilhar com vocês aqui o diálogo que eu tive no ChatGPT e eu achei muito, muito interessante. Eu queria compartilhar realmente aqui com vocês. A minha pergunta para o ChatGPT foi: qual o dia do Senhor verdadeiro? Eu disse: já que a gente está discutindo, deixa eu ver o que a inteligência artificial vai me dizer. E aí, eu gostei, porque eu não fiquei tentando forçar a inteligência artificial a dizer o que eu queria, só deixa ele falar. Ele diz assim: olha, essa pergunta tem duas respostas possíveis. Eu já não gostei, né? Claro, eu queria que ele já me desse o sábado, né? Ele diz assim: tem duas respostas possíveis, dependendo do critério que você usa. Eu disse: Ponto 1. Se você usar o critério bíblico direto, você tem uma resposta. Se você usar a tradição cristã posterior, você tem outra resposta. Então, eu já achei interessante. Eu disse: Então, existem duas respostas possíveis para qual é o dia do Senhor verdadeiro. Se você for bíblico, direto, tem uma resposta. Se você quiser a tradição, né, a autoridade da igreja, como disse o Ariel, tem outra. Eu vou separar claramente. Aí eu disse: deixa eu ler aqui. Pela Bíblia, o dia do Senhor está ligado ao sábado.
Disse Jesus, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Claro, lá em Êxodo 20 já tinha dito isso, porque o sábado é o sábado do Senhor teu Deus. E quem é o Senhor teu Deus? Jesus, né? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está dizendo assim, aquele Senhor teu Deus lá de Êxodo 20 sou eu, né? Eu sou o Senhor do sábado, tá tudo certo. Isso conecta diretamente Jesus como Senhor e o sábado como dia do Senhor. Muito interessante, nunca fiz essa análise. Eu achei bem interessante. Aí ele diz assim, olha, além disso, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, verso 10, legal. Aqui o texto chama explicitamente sábado do Senhor. Então, corroborando aí que a ideia de Apocalipse 1:10 não tem nada a ver com o domingo. E 58:13, se desviares o pé de profanar o sábado, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor. Então, nesse texto, o sábado é chamado de dia do Senhor. Perfeito. Portanto, olha a conclusão que a inteligência trouxe, né? Portanto, biblicamente, a expressão mais direta é sábado igual a dia do Senhor. Só queria ressaltar mais uma vez aqui, porque vai ter gente aí falando, o pastor estava baseando sua argumentação na inteligência artificial. Queridos, já tem aí, não sei nem quanto tempo de vídeo que eu não estou olhando aqui, talvez quase 1 hora, ou talvez um pouco mais que isso, que eu estou falando, e aí eu deixei só por último esse grande finale aqui, mas eu poderia ter encerrado o vídeo sem isso aqui. Eu só quis mostrar para vocês porque eu achei interessante, tá? Ponto 2. Como o domingo passou a ser chamado dia do Senhor? No Novo Testamento aparece, achei-me em espírito no dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Interessante. Eu perguntei qual que é o dia do Senhor verdadeiro, e ele já veio com essas respostas. O texto não diz qual é o dia. Isso é interessante, foi o que eu argumentei. Séculos depois, cristãos passaram a interpretar dia do Senhor domingo, por causa da ressurreição. Mas isso é a interpretação posterior. Eu achei muito interessante isso aqui. Diferença importante, vamos lá. Na Bíblia, expressão sábado do Senhor, aplicação clara ao sábado, santo dia do Senhor, sábado, dia do Senhor, Apocalipse 1, verso 10, não especifica, não diz se é o sábado ou não, mas como a Bíblia já diz que o sábado é o dia do Senhor, eu acredito que seria ali o sábado. O quarto, então, ele conclui de forma direta. Se a pergunta for qual dia a Bíblia chama explicitamente de dia do Senhor, a resposta é o quê? O sábado. Se a pergunta for qual dia a tradição cristã, não só a escritura, viu, pastor Eliseu? A tradição, a autoridade da igreja que o Ariel falou, a tradição cristã posterior chamou de dia do Senhor. Qual o dia a tradição cristã posterior chamou de dia do Senhor? A resposta, domingo. Então, se você quer ser bíblico, só a escritura, é o sábado, para chamar o dia do Senhor, como você fez aqui, dizendo que o domingo é o dia do Senhor, tá? Mas se você for para a Bíblia, é o sábado. Se for para a tradição, a autoridade da igreja, como o Ariel bem salientou, aí é o domingo. E aí parece que você vai nessa linha aí. Você está basicamente, olha a conclusão do ChatGPT, você está basicamente vendo o ponto central da discussão. Bíblia aponta para o sábado, tradição posterior aplica ao domingo. E aí eu fiz a pergunta, então quem está certo? Que eu queria que o ChatGPT dissesse o que para mim? Quem está certo é quem segue a Bíblia. É claro, eu queria que ele me respondesse, mas ele não respondeu isso. Olha o que ele disse para mim. Ele diz assim, depende do critério de autoridade que você considera válido. Eu fiquei... Não é fugir da pergunta ao ChatGPT, porque eu imagino, eu acho que a inteligência artificial está ficando cada vez mais inteligente, né? Porque eu já estava pensando isso. Eu faço uma pergunta e ele não me responde direto, porque não responde. É o sábado, tá? Qual é o certo, então? É seguir a Bíblia. Mas aí o ChatGPT diz, depende do critério de autoridade que você considera válido. Não é fugir da pergunta. É que existem 2 sistemas diferentes de decidir isso. Eu fiz, vamos ver então. Se a autoridade for somente a Bíblia, como é o nome disso? Sola Escritura. O argumento sabatista é, o 4º mandamento identifica o 7º dia como santo. Jesus afirma ser o Senhor do sábado. Não há mandamento explícito no Novo Testamento mudando o dia, como disse Ariel, e ele estava certo nisso, errado em todo o resto, mas não há mandamento mudando o dia, dizendo que o domingo é o dia do Senhor, como disse o Eliseu. Conclusão, dentro desse critério, sábado é o dia do Senhor. Mas esse raciocínio é coerente. Olha a conclusão. Esse raciocínio é coerente se a regra for. Qual é a regra? Só vale o que está explicitamente ordenado na Bíblia. Sola Escritura. Gente, isso aqui é fantástico. 2.
Se a autoridade incluir tradição apostólica, igreja primitiva, autoridade da igreja, ou seja, Ariel, o argumento dominical é: Jesus ressuscitou no primeiro dia. Foi exatamente o que Eliseu falou, lembram? Cristão se reuniu no primeiro dia, o que Eliseu falou. Coleta no primeiro dia das cartas. Igreja antiga chamou esse dia de dia do Senhor, Apocalipse 1. Gente, idêntico ao que Eliseu falou. Conclusão dentro desse critério. Domingo é o dia do Senhor. Esse raciocínio é coerente se a regra for a prática apostólica e a tradição da igreja tem autoridade. Você percebeu que o fato de Eliseu dizer na rede social lá que o domingo é o dia do Senhor, ele está exatamente seguindo, olha só, a prática apostólica e a tradição da igreja. Se for para ser o solo escritura, é o quê? O sábado. Mas se é para seguir a prática da igreja, a autoridade da igreja, então você pode dizer que é o domingo. E aí, a minha pergunta foi, quem está certo? E o ChatGPT conclui assim, então, quem está certo? Historicamente, houve diversidade e transição gradual. Teologicamente, depende da autoridade que você aceita. Sola escritura estrita é o sábado. Bíblia mais tradição apostólica, a autoridade da igreja é o domingo. Não é que um seja obviamente certo e o outro errado. São premissas diferentes. Eu achei interessante que o ChatGPT não quis se posicionar. Não é que um está certo e que o outro está errado, porque eu queria que ele me dissesse que eu estava certo. Eu queria. Ele não me disse isso, mas a resposta foi fantástica, foi fabulosa, porque colocou da seguinte maneira: se você quer ser bíblico, se você vai seguir o sola escritura, pastor Eliseu, é sábado o dia do Senhor. Você disse aqui na sua postagem que é o domingo. Mas se você quer seguir a tradição da igreja, se você quer seguir o Ariel, criticou o Ariel por causa do segundo mandamento, fez, ok, o seu argumento estava certo, mas a incoerência foi maior. E aí, pastor, eu quero concluir falando para o senhor o seguinte: toma muito cuidado, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Existe um pecado na Bíblia que é chamado, na língua hebraica, de pechá. Pechá. Esse é o pecado, né, da rebelião, é aquilo que é chamado de o pecado da mão erguida, Yad Hamah. Então, pechá é o pecado da rebelião. É aquele pecado da mão erguida, Yad Hamah. É quando você se coloca contra Deus. Então, quando a pessoa ela é ignorante, ela não conhece, ela vai ser cobrada por Deus por aquilo que conheceu. Mas quando a pessoa ela se rebela, ela se revolta contra Deus e ela comete o pecado de deliberadamente ir contra aquilo que Deus está ensinando, contra o que está na palavra, contra o sola escritura. Você falou tanto do sola, mas demonstrou claramente que você é contra o sola escritura. Isso aí é pechar, isso é rebelião. E a Bíblia diz que rebelião é pior do que feitiçaria. Então, muito cuidado, pastor. Tá? Muito cuidado com a forma como você lida com esse assunto, muito cuidado com a forma como você explora esse tema. Eu diria para você, cuide, porque muitas pessoas seguem você e vão ver o seu exemplo e podem seguir o seu mau exemplo. Tá? Que Deus abençoe você. Eu espero que você que ficou até o final desse vídeo tenha gostado. Compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.